Hoje nós vamos falar sobre a prevenção de Alzheimer nos pacientes abaixo de 60 anos de idade. Eu quero começar trazendo um dado importante. 43% dos casos de Alzheimer são preveníveis. Então, o que isso é importante, né? Que eu sempre gosto de comentar com o paciente que vem com a queixa. É importante esses pacientes acima de 45 anos de idade que começam a perceber um lapso de memória, que eles deem atenção a esse sintoma, a esses sinais e procurem um atendimento para começar a fazer um rastreio sobre isso. Sim, a importância do atendimento inicial, né? As pessoas falam, pelo menos na geriatria, vou no geriatra depois de 60 anos, 65 anos. E muitas vezes eles já começam com declínio lá atrás e vai passando isso aí desapercebido. Quando ele vai ver lá na frente, o negócio já está andando e fica muito mais difícil de tratar. O que a gente percebeu na questão do Covid, na neurocovid, os pacientes trouxeram uma queixa de brain fog, que a gente chama, que é uma névoa cerebral. Aquela situação onde o paciente começou a sentir que o raciocínio, a velocidade de raciocínio dele não estava tão bem quanto antes. Mas esses casos, a gente fala que eles são autolimitantes. Não é um caso que vai ter uma progressão. Então hoje a gente consegue entrar com alguns ativos, né, na questão aí antioxidantes, alguns ativos até para fazer esse estímulo cognitivo e esse paciente ter uma reversão. Mas o que a gente traz aqui é o paciente que acima dos 45 anos de idade, que está se sentindo mais esquecido. E que já tem manifestado alguma coisa em relação ao declínio. Sim. Isso que é importante pontuar para quem está nos assistindo aí. Esse paciente ele já vem apresentando, alguém já vem percebendo que ele vem apresentando algum declínio, um sinal. O brain fog, a questão do cérebro, pós-Covid, essa questão foi muito discutida, muito debatida entre todo mundo, mas não só a suplementação, é uma série de medidas que eu acho que é interessante a gente ficar atento até tomar essas medidas para diferenciar o que é do Covid, o que não é do Covid, para que esse paciente não chegue com 60 anos ou até mais, achando que é de uma coisa e no final é de outra, já com uma doença instalada. Não errar nesse princípio. Mas é importante aí passar por uma avaliação, né, que são testes que a gente aplica em consultório médico, fazer o que a gente chama de cognoscopia. O que é isso? É um rastreio, né, onde a gente tem mais de 27 parâmetros para avaliar esse paciente, com exames de sangue, pesquisa de metais pesados, uma série de coisas, e aí sim estipular aí medidas em relação a mudança de estilo de vida, que a gente sabe que tem um impacto grande, né? E tirar esse paciente do declínio cognitivo leve, às vezes, onde esse teste já está mostrando que ele tem um comprometimento, para um teste de normalidade. Isso. Eu falo que existe um declínio cognitivo subjetivo. O que é isso? O paciente traz a queixa, que ele se sente esquecido, eu aplico o teste e não vejo isso em teste. Olha, ele pontuou dentro de uma normalidade. É subjetivo, mas hoje a gente ainda leva em consideração. E existe o declínio cognitivo que já é leve, porque eu aplico esse teste e eu vejo que realmente ele pontuou aquém do que deveria pela escolaridade dele. A doutora Renata falando é uma aula, né? Você passa uma aula de neurologia pra gente, porque nem vai sobrar muito na geriatria para eu falar aqui na parte preventiva. Mas a suplementação sim é importante, muito importante, mudança de hábitos. Nós sabemos que alguns ativos são muito importantes, L-carnitina, algumas vitaminas, vitamina B12, principalmente a queridinha, que é a vitamina D3, né? Você usa bastante com seus pacientes, eu uso bastante. Nós sabemos aí que tem estudos que mostram com muita clareza a questão da hipovitaminose, da baixa de vitamina D correlacionado com doenças degenerativas, principalmente com a demencial, mas nós temos que focar muito nesses pilares, que são atividade física, mudança de hábito, e claro, suplementações e subindo, até escalonando, até chegar mesmo numa correção hormonal, que muitos pacientes te procuram, às vezes ele está um pouquinho mais esquecido, é comum na prática clínica sua, na minha, e na verdade não tem quadro nem demencial nenhum,
não tem diagnóstico, né? Não tem por que você tratar, e ele tem um declínio hormonal, uma baixa de vitamina B12, até mesmo a doença da tireoide, hipotireoidismo, né? A tireoide está funcionando mais lentamente e vai deixar esse paciente um pouquinho mais esquecido, enfim, transitoriamente. Mas isso é corrigido, né, muito facilmente, através de vitaminas, da reposição, da modulação hormonal, né, do reequilíbrio hormonal, ou da terapia de reposição hormonal, do jeito que cada um quiser abordar. Mas a sua prática clínica é muito maior, porque você vê muito mais esses casos do que eu. Na minha área, esses pacientes já chegam, geralmente, mais com um problema instalado. Claro que você também tem esse tipo de paciente, mas eu já pego, como é um paciente um pouquinho mais, com idade mais idoso. Porém, hoje está se mudando muito. Está se procurando, quem faz a parte integrativa igual eu faço, igual você faz aqui na clínica, é uma abordagem um pouco mais preventiva com pessoas aí a partir de 40 anos de idade, né? A pessoa vem para procurar. Mas o que eu percebo hoje em dia é que antigamente, nesse paciente jovem que tem uma queixa de esquecimento, a gente atribuía muito a questão do estresse, a questão da desatenção, a questão da ansiedade, porque é importante. Sim, leva. A ansiedade leva a gente a ter um aumento da velocidade do pensamento e a gente não tem aquele foco, aquela atenção e tem a percepção de estar mais desatento, mais esquecido. Então ficou se batendo muito nessa tecla. Hoje eu já vejo um olhar diferente, uma preocupação. Por quê? Porque o que antes a gente falava muito da questão de ansiedade, do estresse, né? Hoje a gente fala, opa, mas será que não é um início? Será que esse paciente não tem aí uma probabilidade maior de desenvolver uma doença futuramente? Porque o nosso olhar hoje é diferente, visto a grande quantidade de casos que a gente vê assim, em crescimento exponencial por conta de neuroinflamação. Mas no meu ponto de vista também, eu acho que o estresse ainda é um fator muito preponderante. A ansiedade, o dia a dia, a correria, todo mundo no celular, preocupação com o futuro, trabalho, isso não tem. Você vai ter lapsos no dia todo, você vai conversar com o paciente, você vai ver que ele, na verdade, ele está mais estressado, está mais atribulado, e o próprio estresse vai causar uma neuroinflamação. Isso aí vai ter danos para ele, isso é fato. Mas é importante ressaltar, eu acho que essa questão de separar ansiedade, estresse, esse tipo de quadro, o dia a dia das pessoas hoje, autocobrança, enfim, nós vamos abrir um leque aqui de situações que o paciente apresenta que vai levar, assim, uma piora da cognição. Às vezes não é um quadro muito acentuado, não vai piorar tanto, mas vai ter esquecimentos para coisas mais simples do dia a dia. Isso acontece com todo mundo, com você, comigo, com todo mundo aí, qualquer um que está nos assistindo, pode estar passando por isso nesse momento e achar que tem um quadro um pouquinho mais, uma doença, na verdade não é mais fácil de corrigir do que se imagina, né? Sim, mas o importante é ter esse olhar preventivo. Claro, a parte integrativa é muito abordagem integrativa, tanto na neurologia, na geriatria, enfim. Para esses pacientes abaixo de 60 anos é muito importante olhar o todo, olhar estilo de vida, como que ele se alimenta, como é que ele vive, qual o sono reparador, né? Se a gente for falar de sono aqui, se você for falar de sono, é mais um tempo só falando de sono, né? Da higiene do sono, que todo mundo hoje está falando, suplementos para o sono, melhora da qualidade do sono, enfim, são várias coisas, vários viés, várias coisinhas que nós temos que abordar e corrigir, que vai levar. Esse diagnóstico realmente, esse paciente pode ter, esse paciente não, enfim, eu acho que isso aí é importante também ressaltar. Bom, se você quiser saber mais sobre isso, ative as notificações e nos acompanhe pelas redes sociais e a gente espera você no nosso próximo episódio.